Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui nesse programa abençoado da nossa querida amiga e irmã, a missionária Eva Félix, neste programa Acordando com Deus, um programa muito abençoado. E nesta manhã nós iremos ler apenas uns versículos da palavra do Senhor, palavra essa que o Senhor tem falado fortemente ao meu coração nesses últimos dias, que vai falar sobre prioridade. Quais têm sido as nossas prioridades? A palavra do Senhor nessa manhã para a nossa meditação se encontra em Esdras, capítulo 7. Eu vou ler alguns versículos salteados, irmãos. Diz assim o verso 1 do capítulo 7 de Esdras: E passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias. O verso 6: Este Esdras subiu de Babilônia, e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. O verso 6 diz que Esdras era um escriba hábil. Um escriba hábil, irmão, é um especialista na lei de Moisés e nas escrituras sagradas, ou seja, na Bíblia. Ele era um profundo conhecedor, intérprete e professor das escrituras, ou seja, da Bíblia. E aqui no final do versículo 6 vai dizer: o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. E aqui nós podemos se perguntar por que o rei deu tudo quanto Esdras pediu para ele. O verso 10 vai dizer assim: porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel seus estatutos e os seus direitos. Então nós vemos aqui que Esdras ele teve prioridade. Ele decidiu na sua vida, ele decidiu preparar o seu coração para buscar a lei do Senhor. Então ele decidiu colocar a vida dele como prioridade no ensino, no estudo da palavra de Deus, Por isso que o rei olhou para Esdras e viu que ele tinha testemunho. Olhou e viu que ele era verdadeiramente um servo de Deus. E o verso 13 vai dizer assim: por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém vá, porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazer inquirição em todo o Judá e em Jerusalém conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. Ou seja, o rei deu inquirição para Esdras. Inquirição significa investigar, buscar e pesquisar. Ou seja, o rei Artaxerxes deu carta branca para Esdras fazer o que ele quisesse. Porque verdadeiramente aquele rei que não era servo de Deus, mas o Senhor usou aquele homem, aleluia, para abençoar a vida de Esdras. Entregou carta branca nas mãos dele para que ele pudesse fazer o que ele quisesse com aquele povo. E aqui nós vemos que através da vida de Esdras, do testemunho, da vida, da fidelidade que ele tinha com Deus, aquele rei que não era servo de Deus viu que verdadeiramente Esdras servia um Deus poderoso. E que nós possamos fazer como Esdras, possa decidir, possa colocar no nosso coração o Senhor como prioridade. Meus irmãos, todo mundo é sabedor que nós estamos vivendo dias difíceis. Nosso país, a nação, o planeta está em crise, E por onde a gente chega, por onde a gente vai, muitos questionamentos, muitas vezes até dos servos de Deus, questionando: Senhor, por que eu não fui abençoado? Senhor, por que eu não fui curado? Senhor, por que eu não consigo emprego? Senhor, por que o meu filho não consegue fazer uma faculdade, não consegue aquilo, não consegue isso? Mas será que temos colocado o Senhor como prioridade? Nós servimos um Deus poderoso. Eu sempre costumo dizer que o nosso Deus ele é tão bom que ele entregou tudo nas nossas mãos. Somos nós quem decidimos se nós queremos colocar o Senhor como prioridade ou não. E muitas vezes queremos questionar, mas muitas vezes não tiramos 1 minuto, não tiramos 2 minutos para ler a palavra, para orar, para agradecer ao Senhor por tudo que ele tem feito em nossas vidas. E a palavra de Deus nos dá uma ordem, nos dá uma instrução: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É o próprio Deus dizendo.
Me busque em primeiro lugar, né? Me coloque em primeiro lugar na sua vida, que as demais coisas eu vou encaixando, né? Então não temos por que nós buscarmos outras coisas e ficarmos questionando, querer ser abençoado, querer ser curado, se nós não damos prioridade para o Senhor. Que nós possamos tomar esse exemplo de Esdras para nossas vidas, que possamos guardar o nosso coração das paixões desse mundo, que o nosso modo de viver ensine as pessoas que estão à nossa volta e faça com que elas desejem ter uma vida que agrade ao Senhor, assim como você, assim como eu, né? Muitas vezes é uma luta diária, é uma guerra diária para nós estarmos ali orando, buscando a presença do Senhor, para que nós não venhamos esmorecer, para que nós não venhamos também questionar como muitas pessoas têm questionado, mas que o nosso testemunho, assim como o testemunho de Esdras, que fez com que aquele rei olhasse para ele e visse que ele verdadeiramente era um servo de Deus, que assim possa ser nas nossas vidas, né? Que sejamos testemunhas do amor de Deus em todo tempo, em todo lugar, em toda hora. Onde quer que nós estejamos, que nós possamos ser testemunha do grande poder e do grande amor de Deus para com nossas vidas, e venha colocar o Senhor como prioridade em todo momento das nossas vidas, porque o Senhor, Ele quer nos abençoar, né? O mundo pode estar passando por crise, o mundo pode estar passando por dificuldade, mas aqueles que colocarem o Senhor como prioridade na sua vida, a crise não vai chegar. O problema pode até chegar, porque chega para todos, mas serão resolvidos quando nós colocarmos o Senhor como centro de tudo nas nossas vidas, né? E essa é a palavra, irmãos, que eu trago nesta manhã, uma palavra que falou fortemente ao meu coração, tem falado dias atrás e continua falando hoje, e que essa palavra também possa falar com você nesta manhã. Coloque o Senhor como prioridade na sua vida, que você vai ver os milagres. Vocês verão a bênção acontecendo na sua casa, na sua família e na sua vida. E eu agradeço em nome de Jesus. Fiquem com Deus e tenham um dia abençoado.